Glória a Deus. Aleluia. Vamos iniciar mais um culto online, né? Na presença do Senhor Jesus aqui conosco. Que honra, que alegria, né? Estar com vocês. Louvado seja Deus. Agradecemos a presença de todos, né? E vamos aqui iniciar o nosso culto. E dizendo que é uma honra também receber o apóstolo Valf, né? Valf Leonardo é um homem de Deus que eu acompanho há muito tempo no ministério dele. É um ministério muito poderoso, né? Deus usa ele tremendamente no ministério de curas, milagres, né? De milagres e prodígios também. Louvado seja Deus, é a honra e glória para o Senhor Jesus Cristo, não é? Deus deu essa honra assim, a ele, né? De ser usado por Deus, né? Louvado seja Deus. E aí isso é um privilégio, não é? De servir ao Senhor, louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Amém? E que todos agora abram seu coração, sintam a presença do Senhor, não é? Que a presença do Senhor aqui tem que estar palpável, né? O Espírito Santo está aqui conosco, louvado seja Deus, porque Ele é livre em nosso culto, Ele é livre aqui, louvado seja Deus, para operar as curas e os milagres que só Ele pode fazer. Amém? Então, vou deixar somente uma palavra aqui. Quero pedir a vocês para abrir seu coração, né? Sentir a presença do Senhor desde já, porque Ele já está conosco. Louvado seja Deus. Essa palavra está em Hebreus 11, né? Capítulo 11, versículo 6, que diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Louvado seja Deus. Aleluia. Decamanarabaçuba. Obrigado, Pai, por essa palavra, Pai. Meus irmãos, quando estamos no secreto, buscando a presença do Senhor, né? É porque temos a certeza que o Senhor existe, que Ele está perto de nós, louvado seja Deus, porque Ele está vivo, nós cremos que Ele está vivo, que Ele é onisciente, que Ele é onipotente, que é onipresente, louvado seja Deus. Não podemos duvidar disso, meus irmãos, porque é exatamente a fé que vai acontecer tudo, não é? Através da fé. Se a gente duvidar, como Tomé duvidou, as coisas não vão acontecer. Temos que ter a certeza que Deus é poderoso, que Deus pode curar, que Deus pode libertar, que Deus pode fazer milagres poderosos na nossa vida, amém? Eu quero pedir aos irmãos que ativem a fé de vocês, né? Creiam que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que imaginamos e pensamos, né? E tudo acontecerá pela fé em Jesus Cristo, amém? Então, e hoje não vai ser diferente. Hoje não vai ser diferente, porque hoje Deus está aqui conosco e Ele é poderoso. Ele é poderoso para tirar a depressão. Ele é poderoso para aliviar e sarar as nossas feridas emocionais, né, que nós temos. Louvado seja Deus. Para isso, meus irmãos, precisamos crer, né? Assim como diz na palavra, né? Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. Para você se aproximar dele, você precisa crer que ele existe. Então, se a gente pensar bem, quando a gente está no secreto com o Senhor, quem não é espiritual vai dizer assim, bom, como é que eles estão loucos, não é? Estão falando com quem? Aleluia, aleluia. E é isso que nos faz, né? Saber e sentir a presença de Deus, porque nós cremos que Ele existe. Nós cremos e temos certeza disso. Temos certeza que Ele, quando estamos assim de joelhos dobrados, orando ao Senhor, sentimos a presença dEle, mas só sente, meus irmãos, aquele que crê que Ele existe. Então,
creia que hoje Deus pode fazer milagre na vida de cada um de nós, né? Da minha vida, da vida de cada um de vocês também. Amém? Deus pode fazer hoje, assim, coisas grandes na nossa vida. Bastamos que a gente creia, né? Amém? E então, eu já sinto a presença dele aqui muito forte, muito forte. Meu Deus, que presença poderosa. Que unção, apóstolo, meu Jesus. A sua unção aqui tá muito poderosa aqui. Jesus amado. Aleluia, Senhor. Obrigado, Pai, pela tua presença. Obrigada, Senhor. Obrigado, Pai. Então, meus irmãos, vamos orar aqui agora e vou pedir a vocês para abrir seu coração e orar para que o Espírito Santo comece a operar desde já agora, começar a operar os milagres, operando na cura, na libertação. Louvado seja Deus, em nome de Jesus Cristo. Pai, obrigado, Pai, porque nós já sentimos a tua presença, Pai. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor já se faz presente aqui, Espírito Santo. O Senhor é bem-vindo aqui, Espírito Santo. Nós desejamos mais de ti, Senhor. Desejamos mais de ti, Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo. Opera cura nos meus irmãos. Opere milagres, Espírito Santo. Ah, Espírito Santo, revela o que Deus tem para a nossa vida, Espírito Santo, em nome de Jesus. Usa o teu filho, Pai. Usa o teu filho, Pai, o apóstolo Valfi, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Usa ele, Pai, para falar conosco, Senhor Jesus. Que da boca dele, Pai, saia somente as tuas palavras, Senhor Jesus. Eu creio, Senhor Jesus. Eu creio, Senhor Jesus, que o Senhor já se faz presente aqui, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus. E eu te peço, Senhor, envie teus anjos, Pai, na casa de cada um dos meus irmãos, Senhor Jesus. Envie teus anjos, Senhor Jesus, poderosos, Senhor Jesus. Anjos de guerra, Pai. Blinda, Pai, cada aparelho celular. Blinda, Senhor Jesus, cada computador, cada notebook, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Sela, Espírito Santo. Sela, Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Blinda, Pai, para qualquer ataque espiritual, Senhor Jesus. Qualquer retaliação, Senhor Jesus. Em nome de Jesus agora, Pai. Agora, em nome de Jesus, libera teus anjos de guerra, Pai, para acampar ao redor da nossa casa, Pai. Que o Espírito Santo do Senhor Jesus, aleluia, de Kamanassube, de Komanai, esteja pairando sobre a casa de cada um de meus irmãos, Senhor Jesus. Libera, Senhor Jesus. Libera, Senhor. Libera novas armaduras para o apóstolo Valfi, Senhor Jesus. Novas armaduras, Senhor Jesus. De Kamanassube, de Komanai. Uma armadura poderosa, Senhor Jesus. De Rabassurian, de Ramanassébia. De Komanassube, de Komanarabassube, de Pasturialamanaia. Libera armas espirituais para ele, Senhor Jesus, neste momento, Pai. Em nome de Jesus, armas poderosas, Senhor Jesus. Armas poderosas que nunca vamos ver aqui nesta terra, Senhor Jesus. Uma arma diferente, Senhor Jesus. Arma especialmente para ele, Pai. Especialmente para ele, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Obrigado, Pai, por essa armadura reluzente que o Senhor colocou nele, Pai. Muito obrigado, Pai. Muito poderosa, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Aleluia, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Decamanassube, decamanai. O decausuiande raste, labaxuriande ramanai. Obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado pela tua presença. Senhor, agora, Pai, em nome de Jesus, Pai, vamos iniciar, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus. Eu passo toda a autoridade abaixo do Espírito Santo de Deus para ti, apóstolo Valfi. Em nome de Jesus Cristo, a palavra do Senhor Jesus Cristo está com você. Fique à vontade. Amém? Fique em casa. Pastora Fabiana, liga, o microfone dele está ligado? Pode ligar, pode. O áudio. Clique no microfone.
É embaixo, abaixo tem um microfone de cada maneira. Tem um microfonezinho embaixo. Do lado do vídeo tem um microfone. Fabiana, você tá ligado o microfone dele? Tá, ele tá como organizador também. Amém, amém. Glória a Deus. Amém, apóstolo. Deu certo. Aleluia. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Perfeitamente, perfeitamente. Eita glória. Primeiramente, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos. É um prazer, uma alegria estar com vocês nessa live poderosa, abençoada. E em tudo Deus tem um propósito. O Senhor marcou essa data, esse dia de hoje para um grande mover, para falar conosco, para operar em nossas vidas. Primeiramente, eu quero me apresentar. Eu sou o apóstolo Valfo Leonardo, sou de Goiânia, Goiás, casado com a pastora Adriane, líder da Igreja Mistérios de Deus aqui em Goiânia. Eu fui um pastor, um pregador itinerante por 9 anos. Durante esses 9 anos, eu viajei quase todos os estados do Brasil, realizando cruzadas, congressos, seminários, e passei por mais 7 países, além do nosso país, passei por mais 7 países. Então, tive bastante experiências com Deus, através de ver o Senhor operar milagres, curas, sinais, prodígios, maravilhas, salvar tantas vidas, libertar tantas vidas. E a pastora, a irmã que me convidou, Alexandra, me convidou, e eu fiquei muito feliz com esse convite, e para mim é uma honra estar aqui ministrando. Eu estava, nos últimos dias, pensando qual palavra eu iria trazer nessa noite, e Deus me trouxe uma palavra, uma revelação do reino, para estar trazendo para a igreja, e não importa que fisicamente nós estejamos próximos, para quem é espiritual não faz diferença. A Bíblia fala que quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do espírito é espírito. E no mesmo capítulo, que é João capítulo 3, que fala sobre quem é nascido do espírito é espírito, fala que o vento sopra onde quer e ninguém sabe de onde iniciou e para onde vai. E assim é quem é nascido do espírito. E a palavra espírito e a palavra vento nesse versículo, em hebreu, é a mesma palavra em grego. Então, a mesma palavra para vento é a mesma palavra para espírito. Então, nós somos espírito e somos unidos ao Espírito Santo. Então, aonde há o Espírito, há liberdade. Aonde há o Espírito, há liberdade. E nós manifestamos unido ao Espírito Santo, como vento. Então, quando nós sopramos aqui, unido ao Espírito Santo, o vento vai aonde quer e tem toda a liberdade. O Espírito Santo sopra na vida de vocês, porque nós somos espírito, Deus vê nós como espírito, e somos unidos ao Espírito Santo. E no versículo 8 de João 3, o Espírito Santo ali é mencionado como vento, o Espírito na forma de vento. Então, quando nós sopramos aqui, o Espírito Santo sopra aí. É o mesmo vento, é o mesmo Espírito. Então, a palavra que o Senhor me trouxe nessa noite é um tema muito precioso para o nosso tempo. Eu quero ler 2 versículos com os irmãos. Eu vou mencionar vários versículos durante a pregação, e os irmãos não precisam estar abrindo, porque eu já separei aqui na folhinha, então, para não demorar muito, os irmãos não precisam estar abrindo. Apenas 2 versículos, quem tiver Bíblia aí pode estar abrindo, que é bastante conhecido da igreja, que é 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, a palavra de Deus nos fala: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Vou ler de novo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já se passaram, eis que tudo se fez novo. E mais um versículo que eu quero estar lendo com a igreja, em João capítulo 15, versículo 7. João capítulo 15, versículo 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres,
e vos será feito. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. A palavra vos será feito é a palavra no grego ginomai, que significa será fabricado, será criado para você, virá a existência para você. Então, o que é que nós lemos aqui nessa noite, irmãos? Nós lemos a palavra que quem está em Cristo é uma nova criatura. Nós somos agora seres espirituais. É uma nova criação. Essa nova criatura, no original, significa um novo protótipo. Algo foi criado que não tinha antes. Uma nova criatura. Aí você fala, pastor, mas eu já estou em Cristo há tanto tempo. E por que eu não vejo milagres acontecer na minha vida? Por que eu não vejo as coisas acontecerem na minha vida? A palavra do Senhor fala, nós estarmos em Cristo, todos nós que nascemos de novo, estamos em Cristo. Através do novo nascimento, possibilita entrar no reino de Deus. Mas a segunda parte fala, a palavra de Deus permanecer em nós. Então, há um segundo requisito, a palavra de Deus permanecer em nós. O propósito de Deus para as nossas vidas, irmãos, através da nova aliança, através do tempo do reino de Deus, que é agora, é nós como o corpo de Cristo, nós somos o santuário, o tabernáculo de Deus, que abrigamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em João fala que nós faremos morada nele. Então nós somos o templo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E como esse templo, nós manifestarmos as obras de Deus. Deus operar através de nós. Nós sermos as mãos de Deus aqui. Sermos os pés do Senhor. Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. Então nós temos que entender que aonde nós vamos, o Senhor está indo. A igreja, o tabernáculo de Deus está chegando naquele lugar. A arca, a casa de Deus está chegando naquele lugar. Eu quero só, antes de entrar sobre essa questão da palavra permanecer em nós, peraí. Quando Deus criou o homem, Deus deu as chaves de autoridade para o homem. Quando Deus criou o homem, Deus deu as chaves de autoridade para o homem. E Adão carregava essas chaves de autoridade. Então, quando Adão comete o pecado com a sua esposa Eva, essas chaves de autoridade foram entregues a Satanás. Então, toda a antiga aliança, nós vemos Deus manifestando de maneiras esporádicas. O Espírito Santo vinha, realizava algo, tomava uma pessoa, realizava algo e saía. Então, as chaves de autoridade, a chave da morte, chaves que exerciam domínio na terra, estavam nas mãos de Satanás, porque Adão entregou com o pecado. E o homem foi destituído da glória de Deus. Isaías fala que a glória enche a terra, mas estava separado por causa do pecado. Com a obra da cruz, o Senhor Jesus toma todas as chaves do céu, da terra, da morte, do inferno, todas as chaves. Ele me fala, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E ele entrega essas chaves para a igreja. Ele fala, entregarei as chaves do reino para a igreja. E o que é ligado na terra é ligado no céu. E como que se usa essas chaves? Porque às vezes a pessoa fala assim, a Bíblia fala que todas as chaves de autoridade. As chaves de autoridade, na verdade, são palavras liberadas. Cada palavra que Deus nos libera, cada semente do reino. Cada palavra é uma semente do reino e cada palavra do reino é uma chave de autoridade. Porque toda a autoridade do Senhor é manifesto através da palavra. Então, a palavra de Deus, ela contém chaves de autoridade. Então, o que o Senhor Jesus nos ensina? Que se a palavra dele permanecer em nós, nós vamos usar essas chaves de autoridade para milagres criativos, para finanças, para libertação, para cura, para sinais. Então, uma coisa, irmãos, é nós estarmos em Cristo. A outra coisa é a palavra permanecer em nós. Tem muitas pessoas que estão em Cristo, é nova criatura, porém a palavra não está permanecendo nele. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, não precisa abrir. Em Mateus capítulo 13, fala a parábola do semeador.
Eu vou ler alguns versículos, irmãos, apenas ouçam. Versículo 3. Então Jesus ensinava muitas coisas por meio de parábolas, como esta. Eis que um semeador saiu a semear. Enquanto realizava a semeadura, parte dela caiu à beira do caminho, e vindo as aves a devoraram. Outra parte caiu em terreno rochoso, e havia uma fina camada e não brotou, pois o solo não era profunda. Outra parte veio ao sol, as plantas queimaram, e por não terem raiz, secaram. Então, no versículo 10, os discípulos perguntam, Senhor, por que que o Senhor nos ensina por meio de parábolas? E o Senhor Jesus respondeu, porque a vocês é dado o conhecimento dos mistérios do reino, mas a eles não é concedido conhecer os mistérios do reino. Entenda algo nessa noite, irmãos. Quando o Senhor Jesus pregava a palavra, ele pregava para a multidão, para salvação de almas, para arrependimento. Porém, as revelações do reino, que são as chaves de autoridade, ele não entregava à multidão. As revelações do reino, uma coisa é você trazer uma palavra de conversão de almas, a pessoa aceitar Jesus. O Senhor Jesus pregava para 5, 10, 15 mil pessoas. Então, quando ele pregava para a multidão, e muitas pessoas começavam a vir. Porém, a palavra do reino, as revelações, as chaves do reino, é revelado para quem já tem o propósito de entrar no reino. Sabemos que os apóstolos ainda não tinham entrado no reino, veio após o Pentecostes, mas já eram aquelas pessoas designadas a entrar no reino. Então, o Senhor Jesus fala, eu prego por parábolas, porque essa parte não é para eles entenderem ainda. Eles não estão prontos para receber a palavra. Eles não estão prontos para alimentar das revelações do reino. Por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus fala, quando o Senhor Jesus vai explicar a respeito da parábola do reino, ele fala no versículo 18, escutai, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado ao pé do caminho. Aqui está uma chave muito importante para a mensagem dessa noite. Nós lemos que uma parte da semente é lançada no chão e as árvores vêm e devoram. As aves ali representam Satanás, representam os demônios. Eles devoram a semente. O que é a semente, irmãos? A semente é a revelação do reino. Nós lemos no versículo 19 que quando a pessoa recebe a palavra do reino e não entende, o maligno vem e devora, ele rouba essa semente. E comparando com o versículo 4, ele rouba para devorar a semente. Aqui está uma questão muito importante. Quando nós recebemos a palavra do reino e não entendemos, a palavra do reino que eu falo não é uma pregação de salvação, mas é a chave, é mistério, é palavra revelada do reino. Quando ela vem para nós, ela vem como uma semente. E quando você não compreende, quando você não valoriza, quando você não entende, não busca entender, a Bíblia fala que o inimigo vem, rouba essa semente e como ave, ele se alimenta dessa semente. Então o propósito do inimigo, irmãos, não é apenas roubar a tua semente, mas é alimentar da tua semente. Por que que ele quer alimentar da tua semente? Quero explicar algo que Deus me revelou há poucos dias. Após a obra da cruz, o diabo ele não tem mais legalidade na terra. Então ele tem que buscar algo que ele não tem. Antes da obra da cruz, ele tinha as chaves de autoridade. Essas chaves são entregues para nós como sementes do reino. Cada revelação do reino é uma semente. Após a obra da cruz, todas essas chaves estão com Cristo. E ele entrega para nós em forma de sementes do reino, que é a palavra. E a semente, ela produz de acordo com a sua espécie. Então, uma semente de bênção financeira vai produzir um milagre financeiro. Uma semente de cura, de saúde, vai produzir um milagre. Então, como que o diabo opera no dia de hoje? A Bíblia fala que ele vem como ladrão, para roubar, matar e destruir. Por que que ele vem como ladrão? Porque o ladrão é aquele que entra num local para fazer algo sem autorização. Porque a autorização que ele tinha, a autoridade que ele tinha,
Cristo já despojou toda a autoridade e triunfou sobre ele na cruz. Então, ele vem como ladrão. E o primeiro aspecto, antes de matar e destruir, é roubar. Então, qual que é o interesse de Satanás? Ele quer roubar uma palavra profética que vem como semente, que é uma chave do reino. Porque quando ele rouba essa semente, a Bíblia fala, nós lemos aqui em Mateus 13:4, que ele devora essa semente, ele devora essa palavra. Por quê? Porque aí, irmãos, em Isaías 55 fala que a palavra não volta vazia, mas ela cumpre o seu propósito. Por isso que o Senhor Jesus, ele tinha cuidado na multidão e não lançar um monte de sementes na multidão. Porque senão o diabo poderia roubar, alimentar, e como o diabo sabe da lei espiritual que a palavra se cumpre, ele usa essas palavras para os propósitos dele. Imagina uma coisa, se você está num culto e Deus te traz uma semente profética para uma pessoa, olha, Deus tem um carro para te entregar, e você lança essa semente para essa pessoa segura essa semente, porém ela não valoriza, ela não entende, ela não ora, ela não faz nada. O inimigo vem, rouba a semente profética de um carro, alimenta dessa semente, ele sabe que essa semente ela é obrigada a produzir, porque a palavra não volta vazia, e ele usa para os seus propósitos. É onde muitos bruxos e macumbeiros têm carro, têm terras. O diabo, originalmente, ele não tem mais nenhuma riqueza. Por quê? Porque todas as riquezas que ele conquistou após o pecado de Adão e de Eva, Cristo já o despojou. Então, como que o diabo ele consegue entregar riquezas para os seus feiticeiros, para os seus bruxos? Ele tem que roubar. As riquezas não são dele, ele tem que roubar. E como que ele rouba essas riquezas, irmãos? Já parou para pensar como que o inimigo consegue roubar riquezas? Ele precisa, como ladrão, roubar as sementes, porque ele sabe que quando Deus libera uma semente, Deus é fiel para cumprir a sua palavra, Deus não volta atrás. Então ele rouba a semente, não apenas para nós não recebermos aquela bênção da semente, mas ele rouba e se alimenta daquela semente para ele, com seus propósitos, com seus bruxos, com seus feiticeiros, ele entregar o resultado daquela semente. É por isso que às vezes a pessoa está num culto e ela fala assim, pastor, eu estava num culto e Deus me revelou que vai me entregar uma casa, por exemplo. Aí passa poucos dias, ela vai em outro culto e Deus revela a mesma coisa. Por quê? Porque a cada vez que ela vai num culto, Deus entrega aquela semente, ela não cuida da maneira que tem que cuidar, e o diabo rouba, e aquela casa o diabo manifesta para outra pessoa, porque ele alimenta da semente. Quando você se alimenta da semente, aquela semente ela é obrigada a gerar. Então aí Deus usa outra pessoa para te entregar a mesma semente de uma casa, aí o inimigo rouba, Deus usa outra pessoa, e a pessoa fica assim, nossa pastor, todo lugar que eu vou, uma pessoa revela a mesma coisa. Mas, na verdade, irmãos, desde a primeira semente, já era para você ter o fruto dessa semente. Porque a única maneira que o diabo consegue agir hoje é como ladrão. E como que ele vai roubar a prosperidade de um homem de Deus? Se ele não tem mais autoridade para nada, ele vem e rouba a semente e devora, se alimenta. Porque ele sabe que quando a semente é lançada, Deus, ele é obrigado a cumprir, ele é fiel à sua palavra, a palavra não volta vazia. É por isso, irmãos, que o Senhor Jesus, quando estava na multidão, ele não lançava as sementes para a multidão, as palavras que são sementes do reino, porque senão o inimigo poderia pegar aquelas sementes e poderia usar para os seus propósitos, porque o diabo estava ali para roubar as sementes, são revelações do reino. Por que os feiticeiros conhecem tanto de leis espirituais e muitas das vezes usa mais do que os homens de Deus? Por quê? Porque o inimigo ele vem como ladrão, roubando. E a palavra de Deus continua explicando. A primeira parte caiu num terreno rochoso, o inimigo como ave vem e rouba e se alimenta da semente. A segunda parte, irmãos, a palavra de Deus fala que o Senhor
lançou a semente e devido às... Quer ver? Deixa eu anotar aqui. Peraí. Versículo 17. Visto que não tem raízes e são de pouca perseverança, e ao surgir alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, a semente sucumbe. A segunda parte da parábola do semeador é aquela pessoa que recebe a palavra com alegria. E ela entendeu, então o inimigo não roubou a sua semente. Porém, a Bíblia fala que vindo tribulações por causa da palavra, elas sucumbem. Aqui está uma outra questão que muitas das vezes não é compreendida no meio evangélico. A pessoa fala, pastor, eu estive num culto, recebi uma palavra que vinha de acordo com a minha necessidade, mas depois dessa palavra, as lutas só aumentaram. O Senhor Jesus nos ensinou, aqui em Mateus 13, em Mateus capítulo 13 e Marcos 4, 17, porque eu misturei duas passagens que falam a parábola do semeador, Marcos 4 e Mateus 13. Marcos 4, 17. Então, a palavra de Deus fala que quando nós recebemos a palavra do reino, vem tribulações por causa desta palavra. Paulo fala, em Atos fala, que no livro de Atos fala que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Como que nós entramos no reino de Deus? Quando você recebe a revelação do reino. Você nasce de novo, recebe a revelação do reino. Como que as tribulações vêm? Uma das maneiras mais fortes que a tribulação vem é quando você recebe uma revelação do reino. Porque o inimigo, ele vem de tudo, irmãos, para tentar roubar a tua semente, para tentar sucumbir. Há um propósito de tribulação para o crescimento do homem. Então, o homem recebe uma palavra, a Bíblia fala que vem perseguições e tribulações. Então, quando você recebe uma palavra do reino, você entende, você fala, eu guardei essa semente. Você pode esperar que vai vir tribulações por causa desta palavra. Por causa desta palavra, irá perseguições. Mas a Bíblia fala que nos importa, em Atos 17, nos importa que através de muitas tribulações, nós entremos no reino. Entrar no reino ali, irmãos, significa manifestar o reino. A Bíblia não fala que a nossa leve e momentânea tribulação produz um peso de glória. Então, o que que acontece? A tribulação vem quando você recebe uma semente do reino. O que muita gente acontece é que quando ela recebe a semente do reino e vem uma tribulação, aí ela perde a semente ao invés de produzir aquela semente. Ela perde a semente ao invés de manifestar os frutos daquela semente. Por isso, irmãos, que a coisa mais séria que tem é quando nós recebemos uma palavra do reino. Deus usa uma pessoa, ou Deus te mostra na Bíblia, você mesmo lendo, Deus te entrega uma semente. A partir daquele momento, o diabo quer vir para devorar aquela semente, para usar para os seus propósitos na terra. A partir daquele momento, irá vir tribulações, perseguições por causa daquela semente. Essas perseguições, essas tribulações, Deus permite para te forçar a manifestar o reino, a manifestar a semente que você recebeu, a manifestar a palavra que você recebeu. Em Mateus 5:10 fala, bem-aventurado os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, irmãos, essas perseguições, as tribulações, vêm porque você recebeu a semente do reino. Em 1 Pedro 4:12, a palavra de Deus fala, amados, não vos assustei com a provação que surge entre vós, como fogo ardente, com o objetivo de provar a vossa fé. Não entendais isso como se algo estranho tivesse acontecendo. Olha que versículo tremendo. A Bíblia fala para nós não nos assustarmos, porque a provação vem, as tribulações, as lutas, para provar a nossa fé. Então entenda algo, irmãos. A fé, ela vem pelo ouvir da palavra. Você recebe uma semente, e essa semente, ela traz a fé, porque é uma semente da palavra.
E quando vem a semente da palavra, vem tribulações para provar essa semente, para provar essa palavra que nós recebemos. Então, por isso que quando vem as tribulações, nós temos que manifestar o reino de Deus. Deus te dá uma palavra, não é apenas para você ficar impressionado com a revelação e falar que incrível que Deus me trouxe essa revelação. Não, é para você viver os frutos dessa palavra, é para você viver os frutos dessa semente. Então, por isso que nós lemos no versículo inicial, se você está em Cristo e a palavra permanecer em você. Então, muitas das vezes, irmãos, a luta aqui não é permanecer em Cristo, porque vocês permanecem em Cristo. A questão aqui é a semente permanecer em você e você gerar essa semente. Porque o inimigo luta para roubar, para alimentar dessa semente. Ele não apenas rouba, mas ele quer roubar e alimentar para usar para os seus propósitos, porque a palavra é fiel para se cumprir. Então, irmãos, ele entra para roubar essa semente, ele entra para sucumbir, porque através das tribulações, muitas pessoas desanimam. As tribulações vêm para te forçar a manifestar essa semente, manifestar a semente do reino. A palavra de Deus fala que uma outra parte foi caída em Mateus 13, 22, foi caída entre espinhos. É aquele que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. Aqui, irmãos, está uma outra pessoa que recebeu a semente, recebeu a palavra com alegria, fala, pastor, eu quero viver essa palavra, essa semente veio de acordo com a minha necessidade, veio as tribulações, ele está lutando, porém, os cuidados desse mundo, as paixões desse mundo, faz a pessoa tirar o olho da semente da palavra do reino e colocar o olho nas circunstâncias do mundo. Aqui há algo muito importante, irmãos. A Bíblia fala em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, pelas quais nos tem outorgado suas preciosas e grandiosas promessas, para que por ela vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos das corrupções e das paixões que há no mundo. Aqui nós vemos que as promessas de Deus e nós temos a natureza divina é para nós sairmos das paixões do mundo. Essas paixões do mundo que torna a semente do reino infrutífera. Aqui nós vemos um paralelo. Nós recebemos a semente. Muitas pessoas que por causa das paixões do mundo, a semente não dá frutos. Por quê, irmãos? Porque o propósito de Deus é nós vivermos todas as promessas e vivermos apenas, ou melhor, vivemos toda a plenitude daquilo que Deus tem para nós. Por isso que Paulo fala que nós somos tirados do sistema, dos rudimentos desse mundo. Então, é para nós olharmos para cima. A Bíblia fala, visto que fostes ressuscitado, pensai nas coisas do alto. Ou seja, irmãos, as promessas de Deus, ela é tão importante em nossas vidas que nós temos que pensar só na prosperidade do reino, temos que pensar só na saúde do reino, temos que pensar só nas bênçãos de Deus. A partir do momento que você começa a pensar nas coisas do mundo, a querer buscar solução nas coisas do mundo, a querer buscar da maneira do mundo, as paixões do mundo. O que é as paixões? É aquilo que o mundo busca com grande anseio, com grande interesse. Você torna infrutífera a palavra do reino que você recebeu com tanto amor. Então, muitas das vezes, a pessoa está no culto e ela recebe a palavra do reino com muito amor. Ela guarda aquela semente. Mas chega na segunda-feira, por exemplo, ela lembra das contas que tem para pagar e ela entra num desespero, ou ela lembra de um exame que tem para fazer. E ela entra num desespero tal que ela começa a buscar as paixões do mundo. Ela busca com grande anseio da sua alma as soluções que são produzidas no sistema do mundo. Por isso que a nossa vida, irmãos, é uma vida de reino. Se é uma vida de reino,
nós temos que viver as leis do reino. Quem entra no reino está sujeito às leis do reino. Você não pode estar no reino de Deus vivendo como pessoas mundanas aqui, e o reino de Deus é só quando você está na igreja, ou só quando estamos num quarto orando. Não. Aonde nós andamos, nós somos o tabernáculo de Deus, somos embaixadores de Deus, o reino de Deus está à nossa volta, está dentro de nós. Então nós temos que entender que toda a nossa riqueza, prosperidade, saúde, livramento, proteção, está tudo no reino de Deus. A partir do momento que você começa a olhar para as soluções do mundo de maneira carnal, começa a ficar infrutífera a palavra que nós recebemos. Então isso é muito sério. A Bíblia fala, nós lemos aqui, 2 Pedro, Deus nos outorgou suas preciosas e grandiosas promessas para nos livrar das paixões do mundo. Olha para você ver, irmãos, todas as vezes que a carne tentar ir para um lado do mundo, não, aquele lado ali é o que é o bom, aquele ali que vai dar certo, nós temos que olhar para o alto e lembrar das promessas. As promessas de Deus é para nós não nos corrompermos com as paixões do mundo. Aquilo que o mundo fala é desse jeito que vai dar certo, é desse jeito que você vai ser curado, é desse jeito que você vai ganhar dinheiro, é desse jeito que você vai ser feliz. Aquilo que o mundo prega, irmãos, é as paixões do mundo. As paixões do mundo torna os frutos, que é a semente da palavra, torna-se infrutíferos. Infrutíferos. Então, irmãos, nós temos que viver totalmente uma vida de reino. A palavra de Deus fala em Hebreus que mudando o sacerdócio, muda-se a lei. Então, nós entramos no sumo sacerdócio de Cristo por ordem de Melquisedeque. Então, agora nós estamos nas leis do reino. O que é ser o embaixador do reino, irmãos? Ser o embaixador do reino, quando uma pessoa é embaixadora de um país, ela pode ir para qualquer outro país, mas ela vai viver a realidade do país dela, aonde ela foi. Ela vai viver a prosperidade do país dela, ela vai viver a autoridade no lugar que ela foi. Isso é governar nessa terra, é você viver a realidade do reino aqui nessa terra, ser embaixadores do rei. Mas a partir do momento que nós sujeitamos as paixões desse mundo, as soluções produzidas por esse mundo, as sementes, então, começam a ficar infrutíferas. Infrutíferas. E o propósito de Deus é todas as vezes que nós recebemos uma palavra, nós manifestarmos essa palavra. Eu ia comentar aqui uma outra coisa muito importante. Nós manifestarmos essa palavra do reino. Para os irmãos entenderem, quando a palavra de Deus fala assim, ó, Deus oferta semente ao que semeia. Ele dá a semente para quem semeia. Muitas pessoas pensam, irmãos, que aquela semente ali é dinheiro, oferta, mas na verdade a semente é em todas as áreas, inclusive financeira. Deus dá semente para você semear, porém o maligno quer roubar a semente para viver os frutos daquela semente. Então, a palavra de Deus fala em Gálatas, Deus não se permite zombar. Tudo que o homem plantar, ele irá colher. Por quê? Porque nós somos a terra que produz a semente. Só que a Bíblia fala que existe a semente do homem bom, que é Deus, e existe a semente do maligno. Também tem as sementes do maligno. Se você recebe uma semente do maligno e guarda, o teu espírito vai produzir essa semente. Nós que somos espiritual, nós somos um produtor de sementes. É isso que eu quero dizer. Quem é espiritual, você é um produtor de sementes. Então, quando nós recebemos uma semente boa ou ruim, Deus fala, Deus não permite zombar. O que você plantar, o que tiver plantado, será semeado. Por isso que a Bíblia fala, guarde o teu coração, pois dele procede as fontes da vida. Ou seja, a semente vai no teu coração e se torna uma fonte de resultados, uma fonte de frutos. O homem bom tira o bom tesouro do seu coração. Esse tesouro são sementes.
E isso é tão sério, irmãos, que eu tenho estudado um pouco do grego nos últimos tempos, e quando nós olhamos, a semente produz a sua espécie. Quando nós olhamos, principalmente aquela parte ali que a Bíblia fala que Deus entrega semente ao que semeia. A palavra semente ali, irmãos, como é que eu vou dizer? É a mesma palavra usada para o sêmen do homem. A palavra semente, Deus entrega semente para você semear. Quando fala do maligno, vem e lança semente. É tão séria essa questão de produzir semente, que a palavra semente, no grego, é a mesma palavra usada para sêmen, para esperma do homem. Então, cada palavra, irmãos, do reino, ela saiu dentro do próprio Deus, que é Cristo, e ali sai do DNA de Deus, sai da genética de Deus. Por isso que ela é obrigada a se cumprir, porque sai como um sêmen do próprio Senhor. Quando a Bíblia fala, aquele que é nascido de Deus não peca, pois a semente de Deus permanece nele. Aquele que é nascido de Deus não peca, pois a semente de Deus permanece nele. A palavra semente no original desse versículo também é a mesma palavra para sêmen. Por quê? Porque nós temos a genética de Deus. A genética de Deus em nós. Então, a palavra de Deus, ela é espírito e é vida. Ela sai genética de Deus e produz segundo a sua espécie. Ela sai genética de Deus e produz. Por isso que é sério, irmãos, nós estamos num lugar e sair entregando palavra para todo mundo no meio da multidão. Porque se tiver feiticeiros ali e a pessoa que recebeu a palavra não valorizar, ele sendo um instrumento do diabo, ele pode roubar a palavra. Ele pode tomar a palavra. E a outra parte, eu já estou terminando a mensagem para a gente orar, a outra parte fala que caiu em boa terra e produz a 30, a 60 e a 100 por um. Eu quero explicar para os irmãos essa produção. Eu estudei sobre essa produção de 30, 60 e 100 por um. Não significa, irmãos, simplesmente uma multiplicação de 30 vezes 1. Por exemplo, eu dou R$1 e vou ganhar R$30, R$60 ou R$100. Não, não, não. 30, 60 e 100 por um na produção da semente significa 30% da capacidade máxima daquela semente produzir, 60% da capacidade máxima daquela semente produzir e 100%. Por exemplo, se você fala assim, ó, vou plantar uma semente de manga, vou plantar um pé de manga, você planta a semente. Qual que é 30%, 60% e 100%? 30% não significa que aquela manga, quando tiver adulta, aquela árvore, vai produzir apenas 30 mangas. Não. É 30% a capacidade que um pé de manga vai produzir. Por exemplo, se um pé de manga produz 1.000 mangas por ano, 30% daria 300 mangas por ano. É 30% da capacidade máxima de produção da semente. Se você planta uma semente de manga e ela produz 60%, não é que no final, quando a manga estiver adulta, aquela árvore vai produzir 60 mangas por ano. Não, é 60% a capacidade máxima de produção. Então, o propósito de Deus é que nós lancemos a semente, recebamos essa semente do reino e guardamos essa semente. Para vocês entenderem, Marcos capítulo 4, não precisa abrir, versículos 26 a 28, a palavra de Deus fala que o reino de Deus é semelhante ao homem que lançou a semente sobre a terra. E enquanto ele dormia e acordava, durante noites e dias, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como isso acontece. A terra, por si só, produz a semente. Entenda, irmãos, que nós que somos espirituais e temos o reino de Deus, o nosso espírito é um produtor de sementes. O nosso espírito é um produtor de sementes. Então, nós temos que cuidar duas coisas. Primeiro, não plantarmos sementes do maligno.
não recebermos semente, porque o diabo está sempre lançando sementes, sementes de medo, sementes de enfermidade, sementes de dúvidas, sementes de rejeição, são sementes do maligno. Nós guardamos os nossos corações, porque o nosso coração é uma fonte de produção. Em Provérbios 4, 23 fala sobre isso. O nosso coração, ele é essa fonte de produção. Então, primeiro, guardarmos o nosso coração. Segundo, quando nós recebemos a semente do reino, nós temos que cuidar dessa semente, porque ela estando em nós, ela vai produzir. Então, quando a Bíblia fala assim, ó, se a minha palavra permanecer em você, você vai receber o que você quer, é porque aquilo que você quer, existe uma semente do reino para produzir aquele milagre. Aquilo que você quer, em qualquer área da sua vida, existe uma semente do reino para produzir aquele milagre, porque cada semente, irmãos, ela produz segundo a sua espécie. E Deus que dá a semente ao que semeia. Então, se você quer uma semente de cura para uma área, existe uma semente específica para cura. Então, nós temos que pegar as sementes, que são revelações do reino. Cada semente é uma chave de autoridade. O inimigo, ele não tem mais, mas ele quer roubar, por isso que ele é ladrão. Ele entra para roubar a semente, para devorar a semente, para usar a semente. Então, irmãos, o que acontece? Nós temos que lançar a semente. Quando nós recebemos, lemos a palavra, nós estamos plantando no nosso espírito sementes. E temos que guardar o nosso coração. E quando a palavra não é roubada, a semente, ela permanece em nós, ela vai produzir segundo a sua espécie. Ela vai produzir segundo a sua espécie. Então, irmãos, tudo foi criado, tudo é manifesto pela palavra de Deus. A palavra de Deus, elas são chaves e a palavra de Deus são sementes. Então o Senhor Jesus fala, olha para você ver o tanto que é interessante, já vou encerrar a mensagem agora. Ele fala assim, ó, a vocês é dado a conhecer os mistérios do reino, a eles não, porque o Senhor Jesus sabia que eles não estavam preparados. Se o Senhor Jesus saísse lançando sementes, o inimigo ia roubar as sementes daquelas multidões e usar para os seus propósitos. E o Senhor Jesus sabia disso a tal modo que ele fala assim, ó, eles, até o pouco que eles têm, é tomado. Por quê? Porque significa o quê? Até o pouquinho de semente que ele tiver, o inimigo toma. Será tomada a semente. Será tomada a semente. Então, irmãos, nós temos que não apenas permanecer em Cristo, mas também a palavra de Deus permanecer em nós. E essa semente nós plantamos, e depois que ela é plantada, enquanto nós estamos acordados, dormindo, a semente está gerando a 30, a 60 e a 100 por um. Eu não sei aquilo que Deus tem te trazido nos últimos dias, palavras do reino, mas eu profetizo que a semente não irá se perder e você vai viver os frutos da palavra a 30, a 60 e a 100 por um. Eu proíbo as aves de roubar a semente e você vai viver o extraordinário de Deus, em nome de Jesus. Esta é a mensagem, nós vamos orar. Eu queria fazer uma oração de cura com os irmãos. Eu tenho visto ao longo dos anos, o Senhor Jesus curar muitas pessoas, pessoas cegas, pessoas surdas, pessoas deficientes, às vezes pessoas que não andam. Tem visto câncer, muitas pessoas serem curadas de câncer. Se você tem uma doença, você que está assistindo a live, uma enfermidade, coloca o nome escrito, ó, pastor, eu sofro por isso, porque aí eu vou orar e vou citar especificamente. Outra coisa também que eu tenho visto muito, irmãos, e eu quero orar sobre isso também, ao longo dos anos, nas minhas viagens, nas minhas cruzadas, campanhas, eu vejo milhares de pessoas serem curadas e não estão no culto. Então, a pessoa que está participando do culto vai representar a outra pessoa no momento da oração.
Pastor, como que eu represento alguém que está doente? Por exemplo, você está aqui no culto agora, online, e você vai representar um parente seu que está com câncer. Você não vai orar por ela. Você vai ficar em silêncio, com o olho fechado, quando eu pedir, e vai pensar nessa pessoa. Você não vai precisar orar por ela. Você vai representar ela em pensamento. E através dessa oração, eu tenho visto milhares de pessoas, chegam os testemunhos, as filmagens, às vezes no outro dia de culto mesmo, as pessoas levam a pessoa para dar o testemunho, a pessoa está no culto e ela recebe a cura por representação. Eu já tive testemunho, irmão, até de pessoa que estava em casa e a outra pessoa estava no culto. E a pessoa em casa levantou da cadeira de roda, através de alguém que estava no culto. Tem pessoas que estão no culto e na hora da oração ela representa alguém que tem câncer, tem diabetes, tem problemas de pressão arterial, problemas de tireoide, e tem pessoas que chegam a expelir doença, chegam a vomitar, tem pessoas que saem do nariz, vem coisa pelo olho. Então, eu vejo Deus operar de muitas maneiras. Então, no momento da oração, eu vou fazer essa oração de curas e depois eu vou fazer uma oração depois de sinais também, que é uma outra ministração. Então, como que nós vamos fazer? Quando eu estou pessoalmente, eu oro pedindo a Deus para anestesiar as pessoas. E quando as pessoas caem anestesiadas, não é arrebatadas, não é onda de unção, igual quando você está ministrando avivamento. Eu também ministro. As pessoas caem, começam a tremer, falar em línguas, é arrebatada, tem visões de anjos. Eu ministro isso também. Mas eu ministro algo específico que muitas pessoas não conhecem, que é uma anestesia espiritual. A pessoa literalmente é anestesiada. E ali eu já vi muitos milagres, doenças vir para fora pela pele, coisas sair pela pele da pessoa, Deus operar sinais, milagres dessa maneira. Mas nesse momento, algumas pessoas durante a oração, elas sentem mal-estar. Então, depois que eu orar, eu vou pedir às pessoas para escrever, ou durante a oração, se você começar a sentir algo, você pode escrever. Tem pessoas que sentem ânsia de vômito. Pastor, por que a pessoa pode sentir ânsia de vômito? Preste atenção, irmãos. Tem enfermidades que alguém pode ter feito uma obra de bruxaria contra a sua vida, uma obra de feitiçaria. Não dá tempo agora para eu explicar por que pessoas são vítimas de obra de bruxaria e são pessoas da igreja. Não dá tempo de eu explicar agora. Mas muitas pessoas, irmãos, são vítimas de obra de feitiçaria, comidas consagradas, e a doença veio através dessa semente maligna, através dessa maldição. A palavra de Deus fala em Mateus que toda planta que o Pai Celestial não plantou será arrancada. Ou seja, aquilo que não foi Deus que plantou em você, Deus vai arrancar agora. Amém? Aquilo que não foi Deus que colocou em você, Deus vai arrancar agora. Quem crê em milagre aí? Nosso Deus é um Deus de milagres. Então, no momento da oração, irmãos, no momento da oração, eu vou pedir para vocês ficar em silêncio. Quando eu falar para fechar os olhos, vão fechar os olhos e todos vão pensar em uma pessoa doente. Você não vai orar pela pessoa, você vai pensar nela. Você vai pensar na pessoa doente. Pastor, eu vou pensar numa pessoa que tem diabetes, pode pensar nessa pessoa. Vou pensar numa pessoa que tem câncer, pode pensar nessa pessoa. Preste atenção, às vezes eu vejo pessoas expelir alguma coisa porque ela está representando. Acontece, irmãos, uma libertação por representação, uma cura por representação. Então, no momento da oração, eu vou estar aqui orando também pela representação, e pode ser que você sinta algo. Tem pessoas que podem começar a tremer, às vezes pode cair no chão, ou às vezes a pessoa quietinha, em pé, aí, sentadinha na sua cadeira, na frente do seu telefone, do seu computador, você vai receber a cura pela fé no nome de Jesus. Então, você vai pensar numa pessoa doente. Se você tiver sintomas, pastor, estou sentindo ânsia de vômito,
Pastor, eu tô tremendo. Você vai me escrever depois. Pensa em alguém doente. Se você estiver pensando em alguém que porventura usa drogas, alguém que tem vícios, por exemplo, eu ministro uma unção que eu chamo ela de unção que traz nojo, unção do nojo. Então, tem pessoas que começam a sentir nojo do vício, representando. Algumas pessoas chegam a vomitar o vício, representando. E o mais interessante, irmãos, é que tem pessoas que na hora da oração, ela sente cheiro de droga, de cigarro, porque ela está representando. Tem pessoas que chegam a sentir gosto. Pastor, estou sentindo um gosto de cigarro, um gosto estranho, está representando. Então, aquilo que você sentir, você também vai relatar para mim depois. Então, eu peço que todos fiquem em silêncio agora, feche os olhos e comece a pensar em uma pessoa doente. Eu vou orar para o Espírito Santo operar na tua vida e na vida da pessoa representada. Então, é milagres para duas pessoas, para você, e pensa em alguém doente, pense numa pessoa enferma, e você vai passar pela ministração de milagres representando nesse momento. Se sentir mal, se vomitar, se tremer, se sentir frio, se sentir formigando, anestesiando, adormecendo o braço, a perna, uma parte do corpo, é normal durante a oração. Feche os olhos. Se você puder colocar a câmera para me olhar você agora na hora da oração, as pessoas que puderem colocar a câmera aberta para me estar olhando no momento da oração. Pai, em nome de Jesus. Testemunhos no nome de Jesus. Amém. Isso foi bênção do céu e, assim, é engraçado como o Senhor, ele prepara nossas lives toda semana, é uma pregação diferente, é um alimento diferente, isso que me deixa cada vez mais, assim, surpreendida com o nosso Senhor, o que Ele faz. E só tenho que agradecer a sua presença aqui conosco, ter aceitado o nosso humilde convite. Infelizmente, muitas pessoas não entraram, acho que devido ao horário também, trabalho, essas coisas, mas vai ser gravada sim. Nós vamos cortar a parte que nós não podemos também colocar, a questão de direitos autorais, das músicas e tudo. E vamos deixar bem bonitinho para estar passando para os irmãos no YouTube, que vai ter muitas pessoas que também vão ser abençoadas através desse canal, através dessa pregação, que para mim foi muito poderosa, foi bem edificante. Muito obrigada, apóstolo, obrigada mesmo. Amém. Amém. Glória a Deus. As irmãs que, como foi falado, se vocês tiverem sentido alguma coisa, algum sinal, vocês podem estar informando a gente aqui, para o apóstolo também, para a edificação da igreja, né? Porque é com os testemunhos que a igreja também é edificada. E aqui, hoje, como eu falei, o Senhor, ele nos faz, assim, coisas grandes, nos surpreende, e agora chegou a nossa Tainá aqui, não sei se ela vai querer cantar para nós aqui. Tainá é uma bênção do céu que o Senhor nos apresentou aqui. Saudade também, minha querida. Meu Deus. Ele está preparado aí para... Isso aqui não é preparado, não tem nada aqui programado, não. Isso aqui é tudo assim do... Estamos preparados para guerrear. Estamos preparados para guerrear? Então, vai lá, guerreia, então. Gente, ó. Meu Deus. Apóstolo, Deus abençoe, viu? Obrigado, muito obrigado, irmão, viu? pelo convite, viu? Me coloca à disposição. Amém. Tá bom? Nós estamos muito gratos a você, e muito feliz por você ter aceito o nosso humilde convite, né? Foi poderoso. Glória a Deus. É tudo para a glória de Deus. Amém? Amém. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Na paz. Obrigado. Vai lá, Tainá. Canta aí. Amém. Pai do Senhor, Pai do Senhor. A pastora Fabiana, a pastora bem. Alexandra, Tainá está em o Portugal, missionário. apóstolo. O missionário que está aí, eu não pude assistir a live, mas eu sei que a presença de Deus, ela está no nosso meio, enquanto nós estamos conectados. Estou muito feliz de estar aqui com as minhas pastoras, muitas saudades, elas acompanharam minha trajetória e alguém que são bênção demais para a minha vida. Então vamos louvar um pedacinho de mim. Amém. Essa obra em mim derruba tudo, pode reformar.
És um mestre de obras tão experiente em restaurar. E a minha casa é só o Senhor quem sabe reformar. Começa a obra em mim e faça com que minha casa seja a referência, que meu alicerce seja sustentado pela tua presença. E a minha casa é só o Senhor quem sabe reformar. Começa a obra em mim, derruba tudo, pode reformar. És um mestre de obras tão experiente em restaurar. E a minha casa é só o Senhor quem sabe reformar. Começa a obra em mim e faça com que minha casa seja a referência, que meu alicerce seja sustentado pela tua presença. E a minha casa é só o Senhor quem sabe formar. Tu és o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar, que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Os piores momentos dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei, se o que eu preciso só encontro em ti? E tu és, oh Espírito Santo, tu és o nosso alívio. Tu és o nosso socorro presente na hora da angústia. E tu és o meu alívio. Eu consigo viver longe da fama. Eu consigo viver sem essa honra. Amar sem Deus não dá. Mas sem Deus não dá. Dá pra sobreviver sem ter amigos e enfrentar o Rabacandaramaxerecandarai. Oh, meu Deus. Mas sem Deus não dá. Mas sem Deus não dá. Dá pra sobreviver sem ter amigos e enfrentar a dor de um excluído. Mas sem Deus não dá. Mas sem Deus não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Mas sem Deus não dá. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, Tainá. Já que a festa foi a saideira. Então vamos pensar no nosso culto mais uma vez. Já fico já ansiosa já para o próximo, na semana que vem. Semana que vem nós não temos, né, pastor Alexandre? Não, gente, eu tô indo pro Brasil. Meu Deus. Já está bem na quinta-feira, então. É por uma boa causa, né, Boa pastora causa, Flavinha? justamente. Mas o Sil vai estar trazendo surpresas aqui pra gente logo, logo. Então, vamos estar aqui... Retornar só dia 20 de abril, não é? Se Deus permitir, eu volto. Se ele não quiser, eu não volto, não. Se a gente não for arrebatada antes, ô glória. Tem glória. Amém. Eu creio. Aleluia. Então, tem uma palavra lá em João que eu quero deixar aqui para vocês antes de iniciar o culto, está em João 14, que diz assim: e tudo quando pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa, meu nome, eu o farei. Então, vamos fechar os olhos, não estou encerrando aqui o culto essa noite. Senhor, meu Deus, meu Pai,
Obrigada, Senhor Espírito Santo, por tua presença, Pai. Que a presença do teu filho aqui, Senhor, representando a tua glória aqui, Pai, foi tremendo, Senhor, na vida dos meus irmãos. Eu já te agradeço desde já, Senhor, pelos teus anjos que aqui se encontram, selando este culto, Senhor, e selando essa semente que foi jogada, Senhor, na vida dos meus irmãos, que vinham dar frutos, papai. Não venham ser roubados, Pai, pelo inimigo, Pai. Senhor, meu Deus, abençoe a vida do apóstolo, Senhor, que o Senhor venha fazer coisas grandiosas, mais do que ele possa imaginar, Senhor, na vida dele, no ministério dele, na família dele, Senhor Jesus Cristo. Pai, que o nome dele venha ser honrado, Pai, nas 4 grandes nações. Senhor Jesus Cristo, eu já te agradeço, Senhor, abençoa, Pai, com todas as bênçãos do céu, a vida dos meus irmãos que aqui se encontram, aqueles que já saíram, Pai, aqueles que ainda vão assistir esse culto online. Senhor, meu Deus, eu já te peço, Senhor, as tuas bênçãos, Senhor, a tua paz, que só o Senhor nos derrama, Pai, sobre nossa vida, nossa noite, Pai, nosso sono, nossas famílias, Senhor. Eu te agradeço, Pai, abençoa a vida de cada um dos meus irmãos essa noite. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Obrigada, Jesus. Amém. Amém. Eita, glória. Glória, meus irmãos, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Obrigada demais. Deus abençoe, Apolo. Amém, obrigado. Tchau, tchau. Amém. Tchau. Deus vai fazer uma coisa nova, vai mudar a cena, vai fazer a roda grande passar dentro da pequena, vai fazer surpresa, crente aqui na terra. Deus já ganhou essa batalha inimigo, ele bateu em retirada, esse problema até parece grande. André, cadê você, Mas maravilhosa? pra Deus é nada, essa muralha aí, pra o nosso Deus é nada, esse gigante aí, pra o nosso Deus é nada, esta luta Maria aí Helena, é nada, que Deus lhe abençoe, pra o maravilhosa. nosso Deus é nada, Ainda, a ainda. luta aí, pra o nosso Deus é nada, esse gigante aí, pra o nosso Deus, esta luta aí. O nosso Deus é nada. E Deus vai fazer uma coisa nova, vai mudar a cena, vai fazer a roda grande passar dentro da pequena, vai fazer surpresa, crente aqui na terra. Amém, glória, que Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Essa maravilhosa, abençoada Capeta hoje demais. estava doido, mas foi tudo bloqueado. Glória a Sério, Deus. por terra. Beijo, beijo, menina. Menina. Beijo, boa noite. Jesus. A paz do Senhor Jesus. Boa noite a todos.